Salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo trazendo para vocês mais uma atualização dentro do PJX9. Para quem não sabe, o PJX9 é um Android para PC, customizado para estar rodando diretamente do PC de vocês, que vocês podem estar instalando aí com o Dual Boot entre o Windows e entre o Linux. Nessa atualização a gente está trazendo uma nova versão do Mesa no nosso sistema, galera. Demorou um pouquinho mais do que a gente planejava, galera, porque foi BO por cima de BO, para vocês que entendem. Então, primeiro eu vou estar mostrando os libs, tá bom? Como sempre, a gente faz uma coisa e a gente tem que demonstrar ao público, porque tem muito picareta por aí falando besteiras. Então, eles inventam versões disso, de aquilo. Então, é muito fácil estar falsificando o número da versão, principalmente que agora a galera gosta de estar utilizando o hexadecimal. Então, mostrando aqui direitinho, tá bom? Que é uma nova versão. O nome do drive que ele modifica na partir da versão 22, se eu não me engano. Então, nessa nova versão que a gente conseguiu estar compilando a mesa. A gente estava tentando compilar com o NDK, mas estava apresentando muitos problemas. A gente terminava de compilar, mas não linkava com as bibliotecas. Então, a gente desistiu dessa parte e tentou ir lá para dentro do Android 9. Porque dava para compilar algumas coisas com o NDK, que é um projeto ali de ferramentas para estar compilando APKs, bibliotecas e kernel e outras coisas mais, beleza? Então, o que a gente fez? Para estar compilando o Mesa, que tem um código que não consegue lidar muito bem com o nosso compilador do Android 9. O Clang nativo do Android 9, galera, ele não lidava muito bem com o código fonte do Mesa. Então, reescrever um Mesa não era uma opção. A gente ainda tentou ali, não, vamos tentar compilar resolvendo, contornando a linguagem para uma que seria compatível com o compilador do Android 9, com o Clang. Não deu certo. O que a gente acabou fazendo? A gente pensou, olha, com o NDK dá certo, mas não tá linkando as bibliotecas certas para estar iniciando o sistema. Então a gente fez o quê? A gente pegou o NDK e levou para dentro do sistema. A parte lá do Clang a gente substituiu, fez uma implementação para ele utilizar o NDK, o Clang do NDK, para lidar com o código fonte. Então pronto, foi sucesso. Só tivemos uns ajustezinhos finos para a compilação do Mesa. Mas, galera, não é fácil. A gente pegou o libdrm ali, que são para Androids mais novos, e muda a estrutura, o caminho, os arquivos. Então a gente tem que ir lá no libdrm. A gente tivemos que criar outro lá, código fonte ali do Android MK, para estar lidando com as bibliotecas, corrigindo e colocando ali, adaptando. Tivemos que fazer adaptações. Então, libdrm, para ele lidar com o novo Mesa, que é assim, para o Android 9 ficar dessa forma. E o LLVM15, que é o inicial ali para esse Mesa, é o mínimo possível. A gente poderia ter utilizado outras versões, a gente vai utilizar depois, mas esse bichinho aqui deu bastante dor de cabeça também. A gente tivemos muito problema com ele antes da gente fazer a adaptação com o NDK. Então a gente tivemos que desativar algumas compilações dentro dele lá, que ele estava tentando compilar arquivos para Windows também, nem sei porquê. Mas a gente conseguiu estar compilando ele, linkando com o nosso drive. Agora o problema maior fica no RAW. Os RAW seriam uma interface que se comunica com o drive de vídeo e o kernel. Então são isso aqui, ó, o Graloc. Tá vendo? Tudo que tem Graloc e o Compose, o HW Compose. Eles lidam diretamente com o kernel. Eles fazem ali a comunicação entre o Android para a gente poder, ó, mexer no mouse, desenhar, fazer tudo isso. Então, eles o trabalho ali nessa comunicação. O Android 9 ele tem um Graloc 2.0. Ele não suporta o 3 e nem o 4. A maioria desses códigos aqui do Graloc, desses novos, esse carinha aqui, esses RAW, eles antes de chegar no Mesa, eles comunicam com o libdrm. Então, as funções desses são atualizadas. Então, precisa de uma versão nova aqui também. Na verdade, é aqui que para trabalhar com esse é a mesma coisa. Entra aqui, começa a inicialização por eles, é o principal fonte de inicialização. Depois vão para o libdrm, o liblvm15, aí carrega
um mês e por aí vai. Ou mais ou menos assim, não sei explicar exatamente. Mas, voltando, eles não têm suporte ao Geolock 3.0 e o 4.0. E galera, isso é algo extremamente importante de se falar e de deixar para todo mundo entender. Essa parte, como lida com o kernel, o buffer, acesso de memória, isso traz querendo ou não, uma defasagem para o Android 9, em termos. Nem tudo depende só do tradutor binário. Mas o que a gente fez? O código era diferente, era construído para o Android 9 e 10. Esse projeto, da onde foi tirado esses RAW? A maioria desses RAW foram tirados do projeto Celadon, que o BlizOS já estava ali fazendo. Eles puxaram lá para o Android 11 dele, Android 11, 12, 13. O que eu fiz? Peguei de lá, tem um código-fonte também do BlizOS, peguei lá, mas fui lá no GitHub deles, e puxei o que já estava construído lá para essas versões e fiz a nossa mágica acontecer. Para o Android 9, a gente tem que mudar ali a entrada do Android MK, Android BP, para onde é que estão esses arquivos e também desativar a parte que não é compatível com o 9. Então pronto, gente, sucesso também. Isso demorou, galera, bastante tempo, tá bom? Primeiro que a gente é totalmente iniciante, não tinha ninguém aqui que tem um entendimento bem nessa engenharia de como funcionava, porque uma coisa é no Linux, aqui no Android tem esses, é um pouco mais diferente. Então, o compilador não funcionava direito, não lidava muito bem. A gente apresentou uma solução lá, utilizou um NDK dentro do Android. A forma como o Mesa é construído é através do Meson. O Meson ele é executado ali no processo de compilação do Android, que a gente utiliza, ao invés de utilizar a gente começou primeiro testando se o NDK ia funcionar. Então, lá no Meson, na hora que vai para a compilação do Mesa, ele começa a construir ali com o Meson. No entanto, que você não vê nada ali no processo de compilação, ele fica oculto. Aí quando ele vai pro mesmo ali, ele começa a construir lá. Os Android tem 2 arquivinhos lá que ele chama construção, mas eles vão lá pro mesmo começar a construir. E ele falhava direto no Clang do sistema. A gente colocou o NDK. Pronto, deu sucesso. Aí o que a gente fez depois? Fomos lá no nosso sistema, na parte ali do pré-builds, Linux, host, e o Clang a gente substituiu pelo NDK. Facilitou imenso a nossa vida em estar construindo as coisas dentro do nosso Android 9. Então, o Android 9 acaba utilizando o Clang do NDK para estar construindo até o sistema ali, parte do sistema. Fica muito mais fácil de estar fazendo a compilação. Aí a gente tivemos que fazer alguns ajustes finos. Mas, como eu te falei, tem uma defasagem de a gente não ter o Geolock 3 e 4.0. Depois eu vou estar estudando esse código a fundo para ver como é isso no Android 11, no Android 10, para ver se eu consigo extrair o máximo possível de funções e configurações para melhorar, porque isso está na sincronização, está diretamente relacionado à quebra de aplicativos, por falta de acesso de memória direito na NVIDIA principalmente. O que mais? Também ele está diretamente ali exatamente no FPS, na taxa de atualização ali da tela, na comunicação que tem entre o kernel e o sistema. Essa ponte ali, essa ponte a gente precisa melhorar ela, essa comunicação, e trazer mais funções que melhorem ela. Então depois eu vou estar trabalhando mais ela. Agora, uma grande novidade, aqui eu estou no Intel fraco, para estar demonstrando, beleza? Eu estou nesse... Ai, meu Deus, lá vem essas propagandazinhas chatas, irritantes. Então, no meu Mesa, olha, nesse computador aqui eu tenho um i5 de segunda geração, praticamente. Aí o que eu quero falar sobre ele é que se eu tivesse no meu AMD, a Intel ela já tem um suporte ali no Vulkan bem inicial. Aqui não vai ter porque esse daqui não tem, esse dispositivo não tem o Vulkan. Eu acho que é na 4ª geração que inicia o suporte ao Vulkan, se eu não tenho muita certeza. Mas vamos lá, o que tem de super novidade? O AMD agora, o Vulkan, começa a funcionar na versão 3.3, que eu já tinha testado lá no BlizOS, não era questão de Android, mas era questão do Mesa. A partir do Mesa 23, já tem um suporte ali garantido para AMD funcionando, e também para Intel, até lidar com jogos mais novos com o Vulkan. É uma nova API
que a gente pode estar utilizando ela agora para estar jogando. Não sei como é que vai sair, preciso testar, preciso de bastante análise e teste. Mas daqui a pouco a gente já vai anunciar o sistema que vai estar liberado para vocês estarem adquirindo o sistema. Entrar em contato com a gente e acertar ali direitinho, conversar como é que é o sistema, tirar todas as dúvidas de vocês para estar adquirindo o sistema. E outra coisa que outros sistemas não funcionam que a gente está oferecendo, que a gente falou para vocês. Continua o suporte à resolução. A resolução agora vai ser muito mais fácil e prático de estar sendo alterada no nosso sistema. Agora a função de áudio que eu estava prometendo a vocês, a gente dá uma arquivada nela porque no bicho é 7 cabeças ali, não é tão simplesinho não. Então a gente deixou o projeto ali arquivado para voltar em outro momento. Tá bom? Quando a gente tiver mais tempo para analisar. É muita coisa, gente, é muita ideia para analisar. A gente tem até projetos de trazer esse Android e colocar naquelas caixinhas, usar um netbook. A gente tem vários projetos ali que estão engavetados por um tempo, para quando a gente puder. A gente quer trazer uma versão de 32 bits, criando armadilhas no Canyon que consigam suportar o ECC 4.2 e façam o início ali do libholding funcionar para esses computadores que não têm essas instruções, a partir do ECC 4.2. Para o holding já começar a iniciar ali. Iniciar para o quê? Abrir o Yosine, ter um Android TV atualizado para esses hardware mais antigos. A gente quer trazer um projeto de alto rádio ali, de play a partir do Android para tu instalar no netbook, fazer uma caixinha, abrir um leque ali de possibilidades, tá bom? Então vou ficando por aqui, fica com Deus, aguarda que daqui a pouco eu prometo que vai ter saindo sistema. A gente ainda precisa, os FPS, aquela funçãozinha lá, a gente precisa carregar, portar para o nosso mesa. Mas eu estou tentando ver se eu consigo interceptar antes do mesa, para eu, toda vida que eu atualizar o mesa, eu não precisar portar essas configurações. E ela está dentro do sistema, porque o mesa é uma parte que sempre vai estar atualizando. O Canyon também. Então é bom a gente tirar essas configurações de dentro desses drives. Beleza? Então vai ficando por aqui, fica com Deus. Daqui a pouco a gente vai estar soltando o vídeo com muita novidade aí, trazendo suporte, novos projetos. E depois a gente também vem com o Batocera e o SteamOS. A gente vai trazer umas novidades para ele. A gente vai começar a compilar o Batocera ali. A gente vai tentar colocar o Android dentro do sistema. Vamos ver como é que reage. Também pode ser uma possibilidade, caso a gente não consiga no Canyon criar essas armadilhas, porque é uma engenharia ali difícil. O que eu quero dizer com essa armadilha? É tipo assim, o Canyon é o coração ali digamos, da emulação, do funcionamento de tudo. A raiz de tudo. É como se fosse, sei lá, o cérebro da gente. A gente não pode transplantar o cérebro, mas outros órgãos sim, mesmo tendo uma sobrevida muito baixa, para quem não sabe. Então, a gente, por exemplo, eu tenho um netbook aqui em casa, horrível, da Intel ali, que ele só tem um ECC 3. Então, a gente lá no Canyon, no código-fonte, quando ele busca essa informação de acessar o ECC 4.2, que é uma conjunção de instruções ali. Aí, quando tenta acessar ele, a gente cria uma armadilha para, ao invés de utilizar esse ECC 4.2, a gente retornar por fallback para o ECC 3. O ECC 3 começa a emular o ECC 4.2 para experimentar, para abrir um aplicativo de assistir. Porque, por exemplo, esse daqui, o libholding, nenhum dos libholding vai trabalhar sem a instrução ECC 4.2, que são várias instruções dentro dela, da Intel. E da outras também. Uma instrução ali de x86-64. Entende? Então, vou ficando por aqui. Se liga mais que vai ter grandes projetos vindo por aí.